Boa noite, muito boa noite. Vamos falar sobre sono. Por que nós dormimos? Por que será que a gente dorme? Para que dormir? Para que passar um terço da vida dormindo? Seja bem-vinda, Marilda, José Melo, Adriano Oliveira, Augusto. Todo mundo está chegando aí na live. Maria Tereza chegou, seja bem-vinda. Quem chegou aí na live pela primeira vez, conta para mim qual cidade você está assistindo esta live. Boa noite, Maria Tereza. Boa noite, Marta. Boa noite, Cleide. Boa noite, Gerson Brasil. Boa noite, Carol. Boa noite, Fer. Boa noite. Darcy, qual cidade, Darcy, você está assistindo essa live? É a primeira vez que você entra aqui? Guarulhos, seja muito bem-vinda. Guarulhos é aqui pertinho, eu também tô aqui na Grande São Paulo, né, Osasco, então mais perto de Guarulhos. Odaísa, boa noite. A Cleide tá do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, adoro o Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda. E é a primeira vez de vocês, a Darcy, é a primeira vez aqui nesta live. Muito bom. Muito obrigada aí pela sua atenção. Meu nome é Sandra Tio, o Gerson coloca aqui é de Resende, do Rio de Janeiro. Muito bom. Meu nome é Sandra Tio, eu sou terapeuta e criadora do Te Cuida, que é esse canal feito para lembrar que você é a pessoa mais importante. Primeiro lugar, segundo lugar, todos os lugares. A Ana Rose tá de Itaberaba, Bahia, Portal da Chapada Diamantina. Olha, eu tenho loucura por conhecer, viu? Ainda não conheço. E também é a primeira vez da Ana. Bom, muito bem-vindos. Obrigada aí pela presença. Estou fazendo essa série de lives, dessa vez sobre o livro Por que Nós Dormimos. Então, sabendo que este canal é sobre terapia, né? Sobre a gente se autocuidar, se autoamar. O sono é o melhor antidepressivo, ansiolítico da face da Terra. Aliás, ele é o melhor dispositivo que nós temos para a nossa saúde como um todo, né? Para a nossa imunidade. Então, eu estou trazendo aqui esse livro do Matthew Walker, que é um livro bem recente, então bem atualizado, cientificamente embasado, e um dos maiores especialistas aí do sono para trazer para vocês algumas informações super importantes. Quem não assistiu às primeiras lives, elas vão ficar disponíveis lá no meu canal do YouTube. Então vai lá no YouTube, coloca Te Cuida com Y e pode assistir as lives anteriores. Agora, a live de hoje, a gente tá no capítulo que ele fala, é o capítulo 1, é o capítulo de introdução sobre o sono. Então, quem não assistiu, a gente ainda tá no comecinho, cada live é independente. Se você tiver dúvidas, pode me perguntar. Se você quiser interagir, mandar aí o seu comentário sobre esse assunto. E eu te pergunto, você dorme bem de 0 a 10, sendo 0 bem ruim e 10 ótimo? Qual que é a sua qualidade do sono dessa noite anterior? Como que você dormiu? Conta pra mim. Coloca aí uma nota pro seu sono, tá? Bom, aí eu vou ler uns trechinhos do livro que eu deixei anotado e a gente vai comentando, conversando. Tem umas coisas que a maioria das pessoas já sabe. A Darcy dormiu 5, mais ou menos. Dá para melhorar esse sono aí, né? A Maria Tereza colocou 2, dormiu péssimo, muito mal, né? Então vamos... A Maria Tereza, ela tá lá um fuso horário à frente do nosso, né? Ela vai dormir tarde, ela deve ser uma coruja. Nesse livro ele fala que existem as pessoas cotovias, que são as que dormem super cedo, 9 horas da noite, acorda às 5 horas da manhã, e tem as corujas, que vão dormir depois da meia-noite e acordar lá pelas 8 da manhã, né? E aí a Maria Tereza deve ser assim como eu, né? Que vai dormir tarde, e ele diz que não tem nenhum problema nisso, é evolutivo, tá? A gente lá... A Cleide dormiu 8, parabéns, Cleide tá com uma noite de sono ótima.
no passado, milênios e milênios atrás, a gente precisava se revezar para dormir, para cuidar, para não ser atacado por um bicho, uma fera, para não ter nenhum problema ali no grupo. Então, as pessoas que eram corujas, elas iam dormir mais tarde, acordavam mais tarde. As cotovias dormiam mais cedo, acordavam mais cedo, para fazer esse revezamento em prol da segurança ali da comunidade, tá? Isso ficou gravado no nosso DNA e as corujas são um pouco prejudicadas pelo sistema depois da era industrial que inventou que todo mundo tinha que acordar às 5 da manhã. Hoje esqueci minha água. Vamos ver até que ponto eu consigo levar essa live aqui, né? Mas eu vou lá ler um trechinho. Então, ele fala assim, que pessoalmente preciso salientar que sou apaixonado pelo sono, não apenas pelo meu próprio, mas minhas 8 horas diárias de sono sejam inegociáveis. Eu recomendo que as horas de sono sejam inegociáveis. Sou apaixonado por tudo que o sono faz, apaixonado por descobrir tudo que permanece desconhecido acerca dele. Sou apaixonado por divulgar a sua tremenda excelência, encontrar todo e qualquer método que possa levar a humanidade a reencontrar um sono que tanto precisa. Então, ele fala aqui, né? Mas não foi um amor à primeira vista que ele se apaixonou assim pelo sono. Ele virou um pesquisador por acaso. Não era a intenção habitar esse exotérico território externo da ciência. Aos 18 anos, ele foi estudar em Queen's Medical Center, na Inglaterra, um prestigiado instituto de Nottingham que ostenta um incrível grupo de cientistas do cérebro em seu corpo docente. E no fim das contas, a medicina não era para mim, já que parecia mais preocupada com respostas, ao passo que eu sempre senti mais atraído pelas perguntas. Para mim, respostas eram simplesmente uma maneira de se chegar à próxima pergunta. Então, ele decidiu estudar neurociência e depois de se formar, ele foi fazer o PhD, né, o doutorado em neurofisiologia, com apoio de uma bolsa concedida pelo Medical Research Council da Inglaterra, em Londres. Então, o Matthew é um médico que optou pela carreira científica e os estudos dele foram para se aprofundar em relação ao sono, né? Então, durante o doutorado, ele começou a dar as primeiras contribuições científicas reais para o campo da pesquisa do sono. Estava examinando padrões de atividade de ondas elétricas cerebrais em adultos mais velhos nos estágios iniciais da demência. Então, ele começou a estudar a demência, que era a doença. E, ao contrário da crença comum, não existe apenas um tipo de demência. A doença de Alzheimer é a mais comum, porém é só um dos muitos tipos de demência. Por muitas razões relacionadas às quais de tratamento é decisivo saber o mais cedo possível que tipo de demência específico o indivíduo está sofrendo, né? E é bem difícil, hoje mesmo, foi hoje, eu estava comentando com alguma pessoa, não sei se foi em um dos meus atendimentos, eu atendo na clínica, falo com bastante gente o tempo todo, acho que foi na clínica mesmo, sobre essa dificuldade de aceitação de um diagnóstico, de um veredito ali, né? Então, eu vejo pessoas que, como a gente já acompanhou na família a Bisa com Alzheimer, a gente que já presenciou tudo isso sabe reconhecer no outro quando começam a se apresentar esses sintomas. Então, quando a pessoa fica meio... Não é o esquecimento total, assim. Às vezes ela esquece alguma coisa ou outra, mas principalmente se ela se sentir confusa, se ela falar assim, nossa,
Onde eu tô? Ela tá em casa, mas não sabe onde tá. Ali já você começa a ver umas coisinhas que a pessoa pode estar dando sinais dessa demência, né? Outro sintoma que a pessoa tem mais dificuldade, essa ainda a pessoa está confusa, não sabe onde está, mas um sintoma que parece que a pessoa está ótima e ela está apresentando sinais de demência, é, por exemplo, quando ela lembra nitidamente do que aconteceu 50 anos atrás. A memória fica vívida, parece que foi ontem, assim, ela lembra de detalhes, ela começa a narrar coisas em detalhes. Ali pode ser que ela está também apresentando sinais de demência, né? Esquece data, local, enfim, né? Então, são vários tipos e o melhor... E é difícil a família aceitar, difícil a própria pessoa aceitar, mas o mais cedo que a pessoa for fazer o acompanhamento, melhor. Então, a descoberta provou que o sono tem potencial de ser usado como um novo teste decisivo do diagnóstico precoce da demência. O sono tornou-se minha obsessão. A partir daí, o sono ele diz que se tornou uma obsessão. A resposta que ele me fornecera, né? Ele fala aqui, ó, somente no oceano noturno das ondas cerebrais adormecidas, os registros revelam uma clara rotulação do triste destino dos pacientes. Então, ele observando as ondas cerebrais de uma pessoa dormindo, ele pode perceber uma mudança no padrão e conseguir um diagnóstico precoce de que a doença de demência ou Alzheimer está se instalando. E com esse diagnóstico bem cedo, é possível aí fazer um tratamento mais assertivo, né? Quando ele entende isso, aí ele se torna um obcecado em estudar o sono. E aí, vamos lá. Então, ele ficou 20 anos estudando esses padrões cerebrais. E tais descobertas fizeram ele um empreendedor das jornadas maravilhosas, privilegiadas e inesperadas dentro e fora da academia, atuando como um consultor de sono para NBA, NFL, times de futebol de British Premier League. Eita, nós! A Maria Tereza coloca aqui, curiosidade, no século XVIII era comum o sono bifásico ou sono em 2 turnos. As pessoas deitavam-se entre 21 e 22 e depois, por volta da meia-noite, acordavam, ficavam de pé umas 2 horas. Isso. Mas além desse sono bifásico da noite, né, da meia-noite, é porque a pessoa já tinha dormido metade da noite. Isso, eles nesse período conversavam, rezavam, cuidavam das tarefas diárias. Além disso, Maria Tereza, ele também comenta no livro, tem isso aí, mas tem a soneca da tarde, que é um costume que hoje permanece ali, dizem que na Itália, né? Isso, e depois voltavam a dormir até de manhã. Mas a siesta da tarde, ela completa a carga horária de sono diária e ela é muito saudável também, tá bom? Enfim, esse escritor, então, os espanhóis fazem a siesta, os italianos e tal. O mais, assim, depois da era industrial, com essa padronização do horário de trabalho, tudo isso, né? Não é na Itália, na Espanha. Eu lembrava de ser na Espanha. Eu lembrava de ter isso na Itália, mas tudo bem, você tá mais aí pertinho, deve saber melhor do que eu. Enfim, e aí ele começou a dar consultoria para os atletas, para dormir melhor, porque sabe-se que para ter um bom rendimento atlético, você precisa dormir bem, né? E aí ele começou a participar de documentários de televisão e essas revelações sobre o sono, além de muitas descobertas, ofereceram todas as provas que você precisa saber a importância vital
de dormir. Não é na Itália, é na Espanha, não. Bom, um comentário final sobre a estruturação desse livro. Os capítulos foram escritos em ordem lógica. Então, tem uma ordem do que ele está escrito. Porém, é possível ler um capítulo separado do outro, né? Então, a parte 1, ele vai falar de desmistificar essa coisa sedutora chamada sono. Então, ele vai tirar toda a mística que tem por trás do sono. E a parte 2, o bom e o ruim, o mortal do sono e da privação dele, né? Uma das principais causas de morte é a privação de sono, e combinada com a direção. Causa-se acidentes que podem ser fatais para quem está com sono e para quem não está com sono, para quem não se privou do sono, né? Então, eles vão explorar aqui todos os benefícios do sono para o cérebro, para o corpo, afirmando que o sono é como um extraordinário canivete suíço da saúde e do bem-estar, né? Parte 3, ele oferece uma passagem segura para o sono, para o fantástico mundo dos sonhos, explicados de forma científica. Então, ele também vai falar, a gente também vai discorrer aqui sobre o sonho, que o sonho é um fator muito importante na terapia. A Maria Tereza colocou aqui, ó, na Itália também tem razão, tem parecido que é o repouso pomerdiano. Aqui no Brasil, Maria Tereza, eles falam mais da Itália, eu nunca vi matéria falando da Espanha, mas enfim, na Espanha também deve ter. É um costume antigo, né, de fazer essa soneca à tarde, que é muito saudável. Quem puder, adote. A parte 4 fala sobre acomoda primeiro a cabeceira, dissecando vários transtornos do sono, inclusive a insônia. Então, passaremos por uma discussão franca sobre remédios para dormir baseada em dados científicos, clínicos, em vez de rumores ou publicidades. Também mencionarei detalhes de terapias não medicamentosas novas. Vale ressaltar que você não precisa ler de acordo com essa narrativa progressiva em 4 partes. Em geral, cada capítulo pode ser lido individualmente. É um livro gostoso de ler, porque você pode pegar a parte que você mais se interessa e ir direto ao ponto. Eu já abri aqui, já li tudo sobre o sonho, depois eu comecei a ler de novo o livro do começo para o fim, direitinho, né? Caso você sinta sonolência ou adormeça durante a leitura, o autor, né, diferentemente da maioria dos autores, não ficarei magoado. Na verdade, tendo em vista o tema e o conteúdo deste livro, encorajo que você tenha esse tipo de comportamento. Então, a maioria dos autores pode ficar chateado que você dormiu lendo o livro. Esse autor não fica. Bom, vamos lá. Cafeína, jet lag e melatonina, né? Então, aqui a gente já começa... Eu comecei a perceber, gente, fazendo essa live, que esse assunto pode incomodar muita gente. Paciência, né? A gente tá aqui para falar sobre saúde. E às vezes ter saúde significa ter hábitos saudáveis, né? A Maria Tereza coloca aqui, a Espanha é cultural, na Itália é a famosa pausa 1 ou 2 horas para o almoço. Não existe a siesta clássica, como na Espanha. Ah, entendi. Legal, obrigada, Maria Tereza. Bom, como o nosso corpo sabe que está na hora de dormir? A pergunta é, como o nosso corpo fica sabendo, agora deu a hora de dormir? Porque sofremos o jet lag ao entrarmos em um outro fuso horário. Como se supera um jet lag? Para quem não sabe o que é jet lag, quando você viaja longas distâncias de avião, você sai de um fuso horário e entra em outro fuso horário
muito rapidamente. E aí, por exemplo, sai aqui do Brasil, vai ali para a Suíça, 5 horas a mais. Quando você chega na Suíça, seu cérebro não tá 5 horas a mais, ele tá com o horário do Brasil, né? E aí você chega lá, por exemplo, você saiu daqui e chegou lá com o horário das 7 horas da noite, mas lá é meia-noite, porque eles têm 5 horas a mais, dependendo do horário de verão, você não vai estar com sono para dormir. Lá vai ser meia-noite, a sua... Meu Deus do céu, vou ter que desligar a live, tive um acontecimento aqui na minha casa. Volto na quinta-feira, se Deus quiser, às 19 horas. Ou acho que já deu tudo certo lá. Tava com uma panela no fogo, mas já cuidaram lá pra mim. Estamos ao vivo, minha gente. Sempre ao vivo acontecem coisas. Normal da vida ao vivo. Vou ficar aqui mais um pouquinho, Maria Tereza. Vou ficar aqui mais 10 minutos, tá bom? Bom, então tava explicando aqui o jet lag. Não, correu tudo bem, tá tudo bem já. O jet lag é quando a gente troca de fuso horário muito rápido. Isso atrapalha o nosso sono, né? Quem já fez viagem de longa distância sabe que você demora uns dias até você entrar no horário do país que você está visitando, né? E aí ele fala, para algumas pessoas usam melatonina para para combater este problema. E outras tomam uma xícara de café para se manter acordados. Então, há 2 fatores principais que determinam quando se quer dormir e quando se quer ficar acordado. E enquanto você lê essas palavras, ambos os fatores estão impactando fortemente sua mente e corpo. O primeiro fator é um sinal omitido pelo relógio, né? Que a gente tem um sinal emitido pelo relógio interno. Nós temos um relógio interno que é regulado numa inteligência que algumas pessoas podem pensar que é por conta da luz interna, da luz externa do sol. Não é. Nós temos um relógio biológico funcionando. E o segundo fator é uma substância química que se acumula no sono e cria uma pressão de sono. Então, quanto mais tempo você fica acordado, mais pressão do sono terá se acumulado e mais sonolento você fica. Então, a gente tem um ritmo biológico, né? Você tem um ritmo? Ele pergunta. Tudo no mundo tem um ritmo circadiano. Tudo no mundo tem um relógio pré-programado. O ritmo de 24 horas ajuda a determinar quando se quer estar acordado e quando se quer estar dormindo. Além disso, ele controla outros padrões ritmos, que inclui a preferência de horário para comer, beber, estado de ânimo, emoção, a quantidade de urina produzida. Tudo esse ritmo, ele comanda tudo isso. Então, nós temos um ritmo. Nós e toda a natureza temos um ritmo, né? Até a hora do nascimento e morte demonstra a ritmicidade circadiana devido à oscilação acentuada em processos metabólicos, cardiovasculares, de temperatura hormonal, vital, controlado por esse marca-passo interno, né? Então, a gente sabe, né, quando a mulher está grávida, por exemplo, as pessoas na virada de lua, fica atenta, tarará, tarará. E realmente existe uma interferência, um ritmo natural que interfere até em nascimentos e mortes, né? Isso não é uma mística, mas é uma comprovação científica, né? Que ele está falando aqui. Em 1729, quando o geofísico francês Deotrus de Mairan descobriu a primeira prova de que as plantas têm o seu próprio tempo interno.
interno. As plantas têm tempo interno. A gente imagina que é pela incidência ou não de luz, mas segundo ele, não. Esse Dr. Mairan estava estudando o movimento das folhas de uma espécie que apresenta heliotropismo, quando as folhas e as flores de uma planta acompanham a trajetória do Sol, à medida que ele se move pelo Sol durante o dia. Que flor que faz isso? Então, ele estava acompanhando essas flores que têm essa tendência a acompanhar de acordo com o movimento do Sol, e o pesquisador estava intrigado com uma planta específica chamada Mimosa púdica, conhecida como dormideira sensitiva. Aquela flor que a gente põe a mão e ela dorme, né? Não somente as folhas dessa planta traçam trajetórias diurna em arco ao Sol através do céu, como à noite elas se fecham, como se tivessem murchado. Depois, no início do dia seguinte, elas se abrem novamente como um grande guarda-chuva, saudáveis como sempre. E esse comportamento se repete a cada manhã, cada entardecer, o que levou o famoso biólogo evolucionário Charles Darwin a chamá-las de folhas adormecidas. E aí ele coloca aqui uma observação. Devo observar que experiência própria, esse é um dado incrível para trazer à tona em jantares, reuniões de família e outras ocasiões sociais. É quase certo que ninguém se aproximará ou falará com você de novo pelo resto do evento, além do fato de nunca mais você ser convidado. Então, ele está dizendo aqui que se a gente for falar essa curiosidade num jantar, corre o risco de ninguém conversar mais com a gente, porque pode parecer um assunto muito chato, né? Eu, como curiosa que sou, adoro as curiosidades, né? Além disso, desse experimento, muitos acreditam que o comportamento de expansão e retração das plantas fosse determinado exclusivamente pelo nascer e pôr do sol correspondente. O pesquisador colocou a planta, então, numa caixa vedada por 24 horas, deixando no escuro total durante as 24 horas de escuridão, e de vez em quando ele dava uma espiada na planta, controlada ali pelaquela escuridão, observando o estado das folhas, e apesar de estar desconectada da influência da luz do dia, a planta comportou-se como se tivesse luz. Essa descoberta foi revolucionária e havia mostrado que um organismo vivo possuía o próprio tempo e não estava preso aos comandos rítmicos do Sol. Em algum lugar do interior da planta havia um gerador de ritmo de 24 horas capaz de monitorar o tempo sem nenhum sinal do mundo exterior, como a luz do dia. É o ritmo endógeno. E aí aqui, né, uma curiosidade, se você nunca fez isso, faça. Tadinha da planta. Foi só 24 horas, Maria Tereza, não judiou tanto assim, não maltrataram a planta. Nós temos um relógio interno. A Maria Tereza falou sobrevivência, isso. Mas assim, nós temos um relógio interno e vocês podem testar. Quem estiver assistindo essa live ao vivo ou depois gravada no YouTube. Um dia que você puder acordar a hora que você quiser, assim, que você não tiver um compromisso que precise de despertador, faça esse teste. Vá deitar e fala: amanhã eu quero acordar, por exemplo, às 7h14 da manhã. Um horário muito específico, né? Não 7h30, 8 horas, 7 horas. 7h14, 7h07, 7h03. Escolhe um horário que só você saberia e é um horário muito específico. A tendência é que você acorde neste horário que você combinou com você mesmo. Faça um teste. Eu já fiz algumas vezes, deu certo. A gente tem um relógio dentro da gente. É inteligência pura, né? E esse cientista provou isso até com as plantas. Até com as plantas.
Depois, se você já fez esse teste, Maria Tereza, porque Maria Tereza também estuda o sono. A Naram Braga colocou, interessante, faço o teste. Eu fiz e deu certo. Eu fiz algumas vezes, durante alguns dias. A Maria Tereza, deu certo, Maria Tereza, quando você fez? Conta pra gente. É muito interessante usar esse relógio. Porque aí, se você sim, mas sou ansiosa e acordo antes. Entendi. Eu acordei no horário, aí pego o celular para ver a hora, é a hora que eu tinha combinado comigo mesma. Achei muito doido. Assim. Já sabia disso, mas depois que eu reli isso aqui sobre o nosso relógio endógeno, eu fui testar. Volte quinta-feira às 19 horas aqui na continuação da live para contar pra gente, tá bom? Nara, obrigada, viu, pela participação. Então foram necessários outros 200 anos para provar que nós, seres humanos, isso foi em 1729 que ele trancou a plantinha lá, viu, Maria Tereza? Depois, em 1929, conseguiram provar o ritmo circadiano nos humanos. Quinta ou terça? Então, eu tô atrapalhada, é terça. Desculpa, Maria Tereza, isso mesmo, obrigada. Estou cansada já da semana. Eu faço lives às terças e às quintas, 19 horas. E hoje é quinta-feira e eu tô confusa. Pensei que era terça. Enfim, então, terça-feira, às 19 horas, vou pedir para a Nara voltar aqui na nossa live para contar para mim se ela conseguiu acordar no horário previsto. Então, o que esses professores fizeram aí 200 anos depois, né? Em 1938, o professor Nathaniel Kahneman, da Universidade de Chicago, acompanhado pelo seu assistente de pesquisa Bruce Richardson, realizaram um estudo científico ainda mais radical que exigiu um tipo de dedicação que podemos dizer não ter paralelo até hoje. Olha só o estudo que eles fizeram. Então, eles dois foram cobaias do próprio experimento. Com comida e água para 6 semanas na bagagem, além de 2 leitos hospitalares altos, desmontados, eles foram para uma Mammoth Cave, no Kentucky, uma das cavernas mais profundas do planeta, tão profunda que nenhuma luz solar detectável penetra suas zonas mais distantes, e nessa escuridão eles lançariam luz a uma nova descoberta científica. Que foi? Essa descoberta científica definindo o ritmo biológico sendo de aproximadamente 1 dia circadiano. Além de comida e água, levaram instrumentos de medição para avaliar a temperatura corporal. Cada perna da cama ficou enfiada em um balde de água para manter afastado, como um fosso de castelo, de inúmeros e pequenos bichos que se escondem nessa caverna. E aí eles ficaram lá nesses 32 dias de escuridão total, ganharam uma bela barba, né? E descobriram esse fator revolucionário que é o ritmo circadiano de aproximadamente 24 horas. Né? 24 horas, não é exatamente 24 horas. Oi Marise, boa noite, como é que você tá? Bem-vinda aí à live. Tô fazendo aqui a live do livro Porque Nós Dormimos, sabendo que o sono é o nosso melhor antidepressivo, e tô falando aqui que 2 cientistas, em 1938, eles foram para uma caverna escura para descobrir que a gente tem um relógio endógeno, um relógio circadiano, tá bom? E aí eles descobriram, então, que não é exatamente 24 horas, mas bem próximo a isso, tá bom?
Queria saber se vocês têm aí alguma dúvida, todos prestaram atenção. Estava contando aqui para o pessoal, Marise, que se você se programar para acordar num dia X, no final de semana, que você pode perder a hora se der errado, fala assim, amanhã vou acordar 7h14, por exemplo, 6h32. Você vai acordar esse horário, porque a gente tem um relógio interno. Ele fala que o adulto tem mais ou menos 24 horas e 15 minutos de relógio interno. A gente sabe que não é 24 horas que a Terra roda, porque depois tem o dia lá, 29 de fevereiro, para ajustar o calendário, né? Deve ser mais ou menos por isso. Bom, então a live de hoje foi essa. Nós estávamos aqui ao vivo, tivemos aí um pequeno susto aqui, achei que ia ter que terminar a live, mas não precisou. Então, terça-feira, às terças-feiras e às quintas-feiras, às 19 horas, estarei aqui por um tempo falando sobre sono, degustando esse livro aqui, Porque Nós Dormimos, do Matt Walker, para falar que a nova ciência do sono e do sonho, um melhor antidepressivo e ansiolítico. A Maria Teresa, obrigada, muito boa live mesmo, ficará disponível lá no meu canal do YouTube. E quem tiver interesse em fazer atendimento na clínica comigo, por favor, entre em contato no direct do Instagram, no WhatsApp. Se quiser me falar um oi no WhatsApp, saber outras formas de atendimento, inclusive eu estou com um grupo, acompanhando um grupo de desafio do sono, resgate seu sono. Se tiver interesse de participar do próximo grupo, entre em contato, coloco você na minha lista e passo as informações, tá bom? A história desse desafio é a gente aprender e colocar em prática. Aprender e colocar em prática. Boa noite, Rose, e até terça-feira às 19 horas. Fica bem e te cuida. Beijinho.